voltará, a todo mundo a mensagem levai. Breve Jesus voltará. Olá, queridos ouvintes da Rádio Criativa FM 87.9. Sejam todos bem-vindos a mais um programa Verdades para o Tempo do Fim. Não é na voz de César Neufeld, é na voz de Alexandre Dantas. Hoje o irmão César está conosco, que o irmão César voltou. Irmão César, seja bem-vindo. Obrigado. Para mim é uma alegria estar aqui novamente com vocês aqui na rádio. Estamos aqui junto para aprendermos mais da palavra de Deus. Deus seja louvado por esse momento. Amém. Como é que estava Santa Catarina? Graças a Deus. Foi um período de quase 30 dias, que a gente ficou lá. Foi uma bênção. Amém. Temos uma convidada aqui também, a irmã que vai tirar o louvor, a irmã Sângela. Tudo bem, irmã Sângela? Tudo ótimo. Louvado seja Deus. Ela vai cantar um louvor aqui para nós. Mas antes de... E o John também está aqui. O John é um noivo dela, né? Sim. Eles vão estar casando que dia? Dia 4 de setembro. 4 de setembro. Amém. Louvado seja Deus. Que Deus abençoe essa união, seja para a glória do Senhor Jesus. Amém. Antes de dar início ao nosso estudo, vamos orar ao Senhor? Senhor Deus, maravilhoso Pai, muito obrigado, Deus, por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de estar aqui na rádio, fazendo esse programa para a tua honra e tua glória. Amém. Ó Deus, dá-nos o Espírito Santo, não só para nós aqui, mas aqueles que estão nos ouvindo. Que o mesmo Espírito que deu entendimento, que inspirou os profetas, possa nos dar iluminação. Se é alguém que está com enfermidade física, espiritual, algum problema na família, que o Senhor possa curar conforme a tua vontade, Deus. Amém. Mas principalmente pedimos a cura espiritual. Que o Senhor possa abrir nossos ouvidos e que possamos entender e colocar em prática nossas vidas em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Vivemos em uma época de grandes avanços científicos e tecnológicos. Infelizmente, o próprio ser tem regredido e se degenerado devido ao pecado. É nesse contexto que surge o IAG, Instituto de Agricultura e Evangelismo, uma editora de livros religiosos com preços módicos na região rural de Capitólio. Nosso intuito é auxiliar pessoas de todas as idades na área física, moral e espiritual. Para mais informações, visite nossas redes sociais: YouTube, IAG, Comunidade IAG, Instagram, Instituto IAG, Facebook, Equipe IAG e o site comunidadeag.com.br e no Telegram, Instituto IAG. Ou entre em contato conosco através do WhatsApp DDD 37 9964 2699. Que benção, né, queridos ouvintes? Então, quem quiser, assim, adquirir alguns livros espirituais, sobre saúde, culinária, entre em contato, Comunidade IAG. E se você está no YouTube, quer encontrar algum vídeo, é só digitar lá, IAG, vocês vão achar o canal e vários vídeos, né, sobre o IAG. Hoje a gente vai falar sobre os 144 mil selados. Hoje é um tema interessante porque Apocalipse 6:17, a gente terminou com a pergunta, né? Porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Quem é que pode subsistir antes da volta de Jesus? Porque Apocalipse 8, verso 1, é o sétimo selo, a abertura, o sétimo selo é a volta de Jesus. Só que no meio dessa, antes de Jesus voltar, temos essa pergunta, né? Quem poderá subsistir? E a resposta é o capítulo 7, os 144 mil, e Apocalipse 14, né? Mas antes da gente entrar no tema, vamos ouvir uma mensagem musical com a nossa irmã Sângela.
pra caminhar, mãos para ajudar o aflito, dá-me fé pra te seguir. Por tua graça ser um servo, refletir a tua luz. Quero desejar tua glória, quero desejar tua cruz. Eu irei, Senhor, seguir o teu mandar, o conforto deixarei. Onde for ali, então será meu lar. Eu irei, eu irei. Deixarei minhas ambições, cortarei qualquer luz que esteja impedindo de me entregar a ti, de me entregar a ti. Pela fé viverei, dá-me forças pra vencer. Eu irei, Senhor, seguir o teu mandar, o conforto deixarei. Onde for ali, então será meu lar. Eu irei, eu irei. Onde poucos te conhecem, eu irei. Só por ti eu viverei. Eu irei, pois meu viver pertence a ti. Eu irei, eu irei, Amém. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Apocalipse 7, verso 2 e 3 diz assim, ó: Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles quais foram dados fazer dano à terra e ao mar, dizendo: Não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte o servo do nosso Deus. Olha que interessante. Então, irmão César, aqui falou que um anjo veio, subiu no sol nascente, né, com o selo do Deus vivo, mas tinha 4 anjos segurando esses ventos. O que será que significa isso? Ventos? Segurando os ventos, mas para quê? Furacões? O que será que seria isso? É interessante que o livro do Apocalipse, ele é um livro profético, né? Sim. 95% não se entende o livro de Apocalipse, nem de Daniel, como a gente lê. Sim. Mas são palavras que são proféticas que a própria Bíblia vai se explicando, né? Então, o que quer dizer esses ventos, né? Então, na profecia quer dizer guerras, né? Várias outras coisas direcionadas a esse ponto. Então, interessante que diz, né? Não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte o servo do nosso Deus. Isso que o irmão falou, está em Daniel capítulo 7, verso 2, Jeremias 4, 11 a 13, Jeremias 25, 31 a 34, que significa ventos e guerras. Guerras. Amém. Agora é interessante que tinha um anjo com o selo do Deus vivo. E que selo é esse que vai colocar nas testas das pessoas? Que selo é esse? Lê para nós aí, irmão César.
Isaías 8:16. Isaías 8, 16. E eu vou ler Ezequiel 20, verso 12. Isaías 8, 16. Resguarda o testemunho, sela a lei no coração dos meus discípulos. Olha só, interessante. Sim. Vou repetir aqui. Resguarda o testemunho, sela a lei no coração dos meus discípulos. Então esse selo de Deus está onde? Na lei. Na lei. Na Os lei. 10 Mandamentos. os 10 mandamentos. Êxodo 20. E aí, Ezequiel 20, verso 12 e o 20, olha que interessante, ó. Também lhe dei os meus sábados para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubesse que eu sou o Senhor que os santifica. E o verso 20, santifico meus sábados, por servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. É interessante que tem a repetição no 12 e no 20, o mesmo texto. Será que Deus errou? Quando Deus coloca assim dois textos iguais no mesmo capítulo, é porque ele quer enfatizar mesmo, né? Sim. Então qual é o sinal aqui? Está na lei e o sinal é o Quarto mandamento. sábado. O sábado. O 7º dia da criação. Sim. Então Deus está segurando os ventos, as guerras, que a gente viu, né? Sim. Segurando as guerras, para que essas guerras não sejam rompidas até selar o servo de Deus vivo. Sim. Porque é um selo que vai guardar o povo de Deus. Então é um sábado. Que bênção. Olha só. E interessante, né? Como Deus aqui... Ele é um Deus que... Ele está tendo paciência porque Ele quer que todos conheçam o plano da salvação. E eu sempre tenho repetido aqui, eu não sei se o irmão também... esse programa aqui na rádio, ele nasceu aqui com um único objetivo. De levar a pessoa a conhecer toda a verdade bíblica. Sim. De Gênesis a Apocalipse. Aqui nós não podemos omitir nada do que está escrito aqui. Então, qual é o objetivo desse programa? Ajudar todas as pessoas a conhecerem o tempo que nós estamos vivendo e o que precisamos fazer como pessoas, como, né? Porque aqui diz, ó, resguarda o testemunho e sela a lei no coração dos meus discípulos. Jesus, quando ele morreu na cruz, ele morreu para salvar todos. Mas a salvação, ela não é assim algo fácil, né? Existe uma renúncia. Que você, né? Uma entrega completa que você precisa fazer. Na verdade, é obedecer a palavra de Deus. Né? Jesus, ele sempre usava a palavra de Deus. Está escrito assim, diz o Senhor. Então, as pessoas que estão nos assistindo e nos ouvindo, pode ser que é a primeira vez que ouçam esse tema, mas está na Bíblia. Né? Nós vamos trazer aqui para vocês conteúdos que estão na Bíblia, sim, que fazem parte do processo da salvação. E esse selo, Deus, ele quer selar cada filho dele. Sim. Né? E é o sábado, o quarto mandamento da lei de Deus. Está em Êxodo 20, verso 8 ao 11. Bem interessante. E o irmão falou de que a pessoa às vezes tem fé, mas acha que vai ser salvo. É aquela salvação fácil, né? Mas em Tiago, fala que fé e obras andam juntas. Sim, né? Sim. Se a pessoa diz que tem fé e não tem obras, é vã. Aí muitas pessoas perguntam assim, mas vocês estão pregando a lei e ninguém é salvo pela lei. Não, ninguém é salvo pela lei. Mas a partir do momento que a pessoa ela é salva em Cristo Jesus, ela obedece à lei de Deus por amor. Sim. Por amor. Ela não vai obedecer para se salvar, porque é Cristo que vai dar poder para ela obedecer à lei por amor. Sim. E ela vai guardar o sábado por amor. Amém. Vamos ler agora Apocalipse 7, de novo lá no Apocalipse 7, verso 4 agora. Verso 4 diz assim, ó. Então ouvi o número dos que foram selados. Olha, então foram selados um povo. Qual o número? Era 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel. Olha, somente os 144 mil. É interessante, né, irmão César? É interessante. Mas será só essa quantidade de pessoas que vão ser salvas? Eu vou só enfatizar algo aqui, ó. O nome de Deus é um termo frequente usado para representar seu caráter. Então eles estão com o nome nas suas testas. Então eles têm o caráter de Deus. Eles têm o caráter de Deus. Formaram, né? Através do Espírito Santo. Os 144 mil revelam o caráter do Pai através de suas vidas em obediência aos mandamentos de Deus, que a gente leu lá. Sim. Eles são obedientes
a lei de Deus, A os lei de 144 mil. Uhum. Então, aí depois o texto continua e vai ver uma grande multidão. Essa grande multidão é aqueles que vão ressuscitar desde Adão e Eva Sim. até o último que morreu antes da porta da graça fechar. Isso. Mas 144 mil é uma tropa de elite. Isso. Amém. É isso aí. É só para deixar bem claro para as pessoas que nos assistem, nos ouvem, né? Nós não pregamos só os 144 mil, né? Que vão ser salvos. Que vão ser salvos. Há uma grande multidão no versículo 9, né? Capítulo 7, verso 9. Mas como o irmão falou, de todas as pessoas, desde Adão e Eva, que morreram em Cristo, né? Que morreram com a vida consagrada a Deus, vão ressuscitar e vão fazer parte da igreja. E é interessante enfatizar isso, que não é pessoas de placa de igreja. Não. Desde Adão não tinha nem igreja Sim. cristã na época de Adão. Todas as pessoas fiéis, em todas as igrejas que foram fiéis, Na luz que na luz tiveram. que tiveram, estão salvos. Morreram, estão salvos. Isso. Amém. A gente não prega, porque alguns pregam placa de igreja. Se você vir para a minha igreja, você está salvo. Se estiver fora, está perdido. Não. Tem pessoas fiéis em todos os lugares, né? Na verdade, se você olhar para a Bíblia, ela não menciona nenhuma placa de igreja. Sim. Né? Por isso, o Apocalipse 14, 12, diz assim: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Sim. Então, não importa qual é a religião, mas se você é uma pessoa que obedece à palavra de Deus, não assim diz o pastor, mas assim diz o Senhor, você é um candidato para o céu. Amém. Louvado seja Deus. Vamos agora em Apocalipse 7, verso 3 e 4 de novo. Ó. Diz assim, ó. Não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Então ouvi o número dos que foram selados, que eram 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel. É interessante que eles tiveram o selo na testa, né? Uhum. Na testa significa ali a mente. Isso. Eles tiveram convencimento e se converteram àquele assunto. É verdade mesmo. Uhum. A gente já teve um estudo aqui que falou sobre sábado e domingo, né? Uhum. O domingo foi uma criação dos homens, Sim. como dia de guarda. Não está nem na Bíblia. Não está. O sábado é o selo do Deus vivo. Então as Sim. pessoas vão, qualquer denominação, até pessoas que não andam em igreja, elas vão entender pelo Espírito Santo. É o sábado do Senhor. Isso. E elas vão ser seladas. Isso é muito importante nós entendermos no tempo que nós estamos vivendo, né? Porque hoje tem se levantado muitos pregadores pregando que a lei de Deus ela foi abolida, né? Sim. E a gente vê dentro da Bíblia que isso não aconteceu. Na verdade, você vai encontrar de Gênesis a Apocalipse só o sábado, o 7º dia da criação. Você não vai encontrar nem a palavra domingo, porque não existe, né? Sim. Então, como eu falei já antes aqui, querido ouvinte, você que nos assiste, você que nos ouve, Deus, ele não muda. A Malaquias 3,6, ele deixa bem claro, Apocalipse 22, 18, 19, nós não podemos nem tirar nada da Bíblia, nem acrescentar. Então, toda a verdade bíblica vai estar sendo pregada nesse programa aqui, para você conhecer toda a vontade de Deus. Então é importante nós tomarmos a decisão no tempo que nós estamos vivendo de seguir o que está escrito, assim diz o Senhor. Amém. E é interessante também que aqui no Apocalipse tem um selamento. Também Ezequiel fala de um selamento. Uhum. Diz que passa um anjo selando as pessoas. Aí veio um anjo destruidor e aqueles que estavam com o selo, ele passava. Uhum. E Ezequiel 9, né? Ezequiel 9. Aí acontece o quê? Quando todo mundo está selado, sai a ordem. Matem todos, desde criança até velhos, aqueles que não estão com selo. Está em Ezequiel 9, quem quiser depois ler esse capítulo todo, também fala do selamento, né? Agora vamos para o Apocalipse 14, verso 1. Também fala, é o único capítulo, a capítulo 14 e o 7 que fala de 144 mil. E aí, 14, verso 1 diz: olhei, eis o cordeiro em pé sobre o monte Sião, e sobre ele 144 mil, tendo na fronte, na testa,
escrito o seu nome e o nome do seu pai. Então, estava com o nome de Jesus e o nome do pai. E o nome a gente vê na Bíblia que é referência ao caráter, né? A Bíblia sempre fala, quando não era colocado o nome porque era bonito. Olha, era sempre porque enfatizava algo na pessoa, né? Então, 144.000 vai ter o nome de Deus e o nome de Jesus, que vão ter o caráter de Jesus, né? Perfeitamente. Amém. Amém. E Filipenses 4,13 diz que tudo é possível. Posso todas as coisas naquele que fortalece. Então, se a gente crê, ó Deus, me ajuda a ter o caráter semelhante ao de Cristo, nós vamos obter através do Espírito Santo. Isso é interessante a gente entender, porque assim, não é pelas nossas forças, né, que a gente vai conseguir ter um caráter semelhante ao de Cristo. Porque João 15,5, Jesus diz assim, sem mim, nada podeis fazer. Então, quando eu me entrego por completo a Jesus e peço, Senhor, eu quero ser semelhante a Ti, eu quero obedecer perfeitamente a Tua lei. Aí, Hebreus, né, agora esqueci aqui o capítulo, o versículo, mas diz assim, que Deus, nesses últimos dias, Ele ia escrever a Sua lei na nossa mente e no nosso coração. Então, quando eu clamo a Deus, Senhor, eu agora entendi que o sábado é o Teu selo, e eu trabalho no sábado, como é que eu faço agora para guardar o sábado? Você precisa confiar em Deus. Querido ouvinte, você precisa confiar em Deus. Você precisa fazer a vontade de Deus. Salmo 37, verso 25, Davi diz assim, já fui moço, agora sou velho, jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Então, quando você toma a decisão de fazer a vontade de Deus, de ter o selo de Deus, de ter o caráter de Deus, pode ter certeza que Deus vai dar força para você passar por essa prova, porque você vai passar por essa prova e você vai sair vitorioso e no final vai ter a recompensa, que é a vida eterna. Amém. Então, enquanto aqueles que possuem o selo de Deus recebem também seu nome sobre a fronte, a marca da besta consiste no nome da besta, na testa ou na mão. É interessante isso, está em Apocalipse capítulo 13, verso 16, 17, Apocalipse 14, verso 9, Apocalipse 16, verso 2, Apocalipse 19, verso 20. A recepção do selo de Deus, ou a marca da besta, denota conformidade com o caráter de Deus ou de Satanás. No conflito final, todo mundo terá ou a imagem de Deus ou do inimigo. O selo de Deus não é um sinal visível. A característica identifica os selados é seu firme compromisso em guardar os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. E isso é o que significa ter o nome ou o caráter de Deus escrito nas suas testas. Apocalipse 14, verso 1. Então, algumas coisas aqui que a gente pode comentar, irmão César, é que o selo de Deus só vai ter duas classes. Aí é interessante essa época que vai cair para placa de igreja. Ah, minha religião tal é a certa. Ah, não, é a minha. Vai ser só dois grupos. O mundo inteiro vai dividido em dois grupos. Aqueles que têm o selo de Deus e o selo da besta. E o ouvinte pode estar perguntando, né? Mas o que é essa besta, né? E aí, nós vamos ter um estudo sobre isso. Sim. Mas aqui falou que o selo de Deus, ou a marca da besta, não é um selo visível, não é tatuagem, não é um chip, como estão falando aí. Pensa bem, o selo de Deus, se é o caráter de Cristo na nossa mente, guardando o sábado, guardando os 10 mandamentos, o selo da besta, o inimigo sempre copia, né? É alguma outra coisa. É algum outro dia, o selo da besta. Depois nós vamos estudar mais a fundo nisso. Sim, com certeza. Vocês podem ver, querido ouvinte, que a Bíblia, ela mesmo se explica. Você vai perceber que todas essas palavras simbólicas aqui, dentro da profecia, você vai compreender o que significa, o que é a besta, o que é mar, né? E nós vamos nos aprofundar cada vez mais nesses assuntos, porque é o livro que nós devemos estar estudando nesses últimos dias. É o livro de Daniel com o de Apocalipse, que ele revela todo o grande conflito que nós estamos vivendo e a decisão que nós precisamos tomar. E eu quero dizer para você, querido ouvinte, que a nossa decisão sempre tem que ser ao lado do Senhor. Amém. Porque Ele nos conhece e Ele quer o nosso bem e a nossa salvação. Eu não sei que hora que nós temos aí. Já estamos... Temos tempo. Olha só.
Eu quero ler um comentário dessa Bíblia aqui, a King James. Ela tem muitos comentários. É uma Bíblia que também o IAG, né, Essa publica. Bíblia tem no site do IAG também, né? Tem, Quem tem no quiser site. adquirir. Olha, é poderosa. Ela é uma versão King James 1611. Uau! É muito boa, ela é fiel ao texto original, tá? Adquire a sua, você vai gostar. E ela vem trazendo muitos comentários assim muito importantes para a gente entender, né, algumas coisas. Os textos da Bíblia. Né? Isso. Aqui tem um comentário que diz assim, ó: cada alma do nosso mundo é propriedade do Senhor pela criação e pela redenção. Cada pessoa é testada individualmente por sua vida. Deu ela a Deus o que lhe é devido? Entregou a Deus tudo o que é dele, como posse por ele adquirida? Todos os que desejam o Senhor como sua porção nesta vida estarão sob o seu controle e receberão o sinal, a marca de Deus, que demonstra serem eles propriedade especial de Deus. A justiça de Cristo os procederá e a glória do Senhor será a retaguarda deles. O Senhor protege todo ser humano que carrega o seu sinal. Olha só, isso aqui é muito importante. Pensa. Então o Senhor protege. Protege, Ele Uma cuida. galinha guarda os seus pintinhos Isso. debaixo das asas. Quando nós tomamos a decisão de fazer a vontade de Deus, seguir toda a orientação bíblica, Deus aqui Ele promete nos guardar, nos proteger dos ataques do inimigo. E é interessante que você falou da proteção. O selo de Deus é também um selo que guarda das 7 últimas pragas. Sim. Porque o povo de Deus, quando for selado, fecha a porta da graça, todo mundo enumerado ali, fecha a porta da graça, começa a cair as 7 últimas pragas. Mas aqueles que estão selados, 144 mil, não recebem. Sim. Não recebe as pragas. Aí se cumpre, Salmos, né? Nenhuma praga chegará à sua tenda, né? Salmo 91. Amém. Louvado seja Deus, se cumpre. E Deus vai fazer uma mesa para o seu povo perante seus inimigos. Se cumpre também Salmos, Isso. nessa época. Louvado seja Deus. Amém. Amém. E aqui, irmão César, também falou assim, ó, que eles guardam os mandamentos, mas também eles têm a fé de Jesus. É interessante essa palavra, fé de Jesus e fé em Jesus, porque em algumas versões da Bíblia diz assim, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. A fé em Jesus, eu creio que Jesus existe. Mas a fé de Jesus é diferente? De Jesus? É diferente. Olha. Na verdade, nós precisamos dos dois, né? Sim, Ter a fé em Jesus, mas também ter a fé de Jesus. de Jesus. É. A fé que Jesus teve quando ele esteve aqui na terra. Sim. Né? A mesma, o caráter que ele tinha, nós devemos ter aqui também. Sim. Porque ele vivia de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ele falou isso aí, Jesus falou. Então, isso é ter fé de Jesus. É você viver de toda a palavra que procede da boca de Deus, a Bíblia Sagrada. Amém. E ele falou que eu não faço nada por mim mesmo, né? Assim, pelo Pai. Então a gente deve viver com fé, unido em Cristo, unido com Deus, Espírito Santo, e a gente vence, né? Todas as tendências herdadas e cultivadas para o mal. Sim. Porque algum ouvinte deve estar ouvindo assim, mas eu já fui longe demais. Eu já fiz tudo quanto é coisa ruim. Não tem jeito para mim, não tem jeito. Tem jeito ou não tem, irmão? Tem jeito. Para Deus não existe essa palavra, eu fui longe demais, eu não tenho mais jeito, eu já caí várias vezes. Querido, o sangue de Jesus Cristo tem poder para restaurar, para erguer, para te dar uma novidade de vida. Então vale a pena a gente ter a fé de Jesus, crer nas promessas que Ele tem na sua palavra, viver através delas, e você vai ver como Deus vai estar atuando na sua vida através do Espírito Santo. Vai fazer de você uma bênção para você mesmo e para as outras pessoas, porque a palavra de Deus, você não consegue ficar só para você. Sim. Você tem vontade de transmitir para as outras pessoas, porque a mesma bênção que você recebeu, tanto a espiritual como física, através da palavra de Deus, você vai querer repartir para E as pessoas vão ver, né? Sim, irmão César? sim. Que mudança, irmão César, que aconteceu com você? O que aconteceu? Você era um viciado, você batia na sua esposa e você hoje trata a esposa bem, você é temperante. O que aconteceu? As pessoas vão querer saber o que aconteceu. E elas vão querer o que você tem também, Sim. que é Cristo Jesus. Amém.
Paulo diz lá em Colossenses 1:27, né? Cristo em vós, a esperança da glória. Amém, louvado seja Deus. Então, meus queridos, devemos ter a fé em Jesus e a fé de Jesus. Agora vamos entrar aqui num tema, irmão César, que é Apocalipse 14, verso 4 e o 5. Diz assim, ó. São esses os 144 mil. 4 e o 5. Apocalipse 14, verso 4 e o 5. São esses, falando 144 mil. Os que não se macularam com mulheres, porque são castos, ou seja, virgens, né? São eles seguidores do Cordeiro para onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. E não achou mentira na sua boca, não tem mácula. Então vamos ponto por ponto aqui. Primeiro, eles não se macularam com mulheres. Será que são pessoas virgens, literais? Pessoas que nunca tiveram relacionamento com a mulher? Será que são esses? É mais uma palavra simbólica aqui, né? Sim. É uma palavra profética. O que quer dizer na Bíblia mulher? Mulher quer dizer igreja, na profecia de Apocalipse. Sim. Então, esses são aqueles que não foram contaminados com mulheres, que não foram contaminados com igrejas. Doutrinas Isso, espúrias. fora da Bíblia. Isso, ventos e doutrinas. Né? Sim. E aí fala que não se contaminaram, porque são virgens, né? Pessoas puras. E são eles seguidores do Cordeiro para onde quer que vá. Então, eles seguem Jesus. O que Jesus fala na sua palavra, eles seguem. São pessoas assim, que às vezes está no erro, mas quando elas vê que Jesus fala para ela, filho, esse caminho não é certo, vai por outro caminho. Elas, sim, Jesus, obrigado por me ensinar o caminho certo. E elas seguem. Sim. O que Jesus falou, elas seguem. É os 144 mil. Isso, eles não questionam. Sim. Não questionam nada do que está escrito. Está escrito, eu vou seguir. Sim. Porque agora eu entendi que o que Jesus quer para mim é para o meu bem, é para a minha salvação. Então, realmente, vão fazer a vontade do Senhor. Não vão medir esforços. Não vão medir esforços. Não vão medir esforços. Elas não seguem pastores, nem líderes, nem padre, nem bispo, ninguém. Segue apenas a palavra de Deus. Amém. Não são seguidores de homens, são seguidores de Jesus. Isso. Porque o texto falou, são eles seguidores do Cordeiro, para onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens. Primícias para Deus e para o Cordeiro. É interessante primícia, né? Lá em Levítico, capítulo 23, verso 10, primícia sempre eram os primeiros, os melhores, Sim. que era dado para o Senhor. Então, esses, os 144 mil, a gente estudou até sobre Laodiceia, que é esse período, que é o período que não tem nem elogio, é o período da igreja mais triste da humanidade. Porque a gente tem todo acesso à Bíblia, todo acesso ao conhecimento, mas pouca gente lê, pouca gente se consagra. Então é um período terrível, esse período nosso agora. Sim. Só que Deus vai levantar uma elite, Isso. uma primícia dentro desse círculo terrível de religiosidade sem a prática, vai levantar um povo que vai fazer a diferença. São as primícias, são os melhores para Deus. Que interessante, né? Como Deus é perito, meus queridos. Então, do mundo assim, o que a gente pode pensar? De um pântano fétido, Deus levanta umas flores lindas dali de dentro, nasce. Olha, como Deus é poderoso e especialista em transformar pessoas. Glória a Deus por isso, né? Deus, ele é fantástico. E Paulo, ele diz assim que é pela contemplação que a gente vai sendo transformado. Bem interessante. Quanto mais nós contemplar a Jesus, como é que eu vou contemplar a Jesus? Estudando a sua palavra, com um espírito humilde, querendo conhecer, aprender e viver. Quanto mais eu contemplar a Jesus, mais eu vou ser semelhante a Ele. E, oxalá, que nós possamos realmente fazer parte dessa elite nesses últimos dias. Mas se porventura viermos a descansar antes, que possamos também descansar no Senhor. Amém. Porque daí eu e você, nós vamos fazer parte da primeira ressurreição, naquele grandioso dia quando Jesus voltar. E outra coisa, que os 144 mil, está no verso 5, Apocalipse 14, verso 5. E não se achou mentira na sua boca. Não tem mácula. Não tem mentira na sua boca. Sim. Eles falam a verdade. Somente a verdade. Somente a verdade. Isso é interessante. Que 1 Pedro, capítulo 2, irmão César, abre aí. 1 Pedro, capítulo 2, verso 21
e 22. Capítulo 2, verso 21. 21 e 22. Porquanto para isto mesmo foste chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Então ali o texto fala que Jesus deixou um exemplo, Um exemplo. que ele não tinha mácula, não Sim. pecava. Amém. E isso foi deixado para nós um exemplo. Sim. Porque os 144 mil não tem mácula. O que é mácula? Traduzindo, o que é mácula? É uma mancha. Que Isso. significa pecado. Né? Pecado. Então 144 mil, não pelas suas próprias forças, mas pelo poder de Jesus, quando